Se você está com a sua Bíblia, vamos abri-la lá no livro de Oséias, capítulo 2. Oséias é um dos profetas menores. Oséias, capítulo 2, versos 14 e 15. Diz assim: portanto, eis que eu a atrairei e a levarei para o deserto, e lhe falarei ao coração, e lhe darei as suas vinhas dali, e o vale de Acor, por porta de esperança, e ali cantará como nos dias da sua mocidade, e como no dia em que subiu da terra do Egito. Amém? Naquele dia, eu não serei o seu professor, eu não serei o seu marido, e você desejará intimidade comigo. É o que o Senhor está falando através dessas palavras. Amém? Eu não vou estar ali para te socorrer, eu não vou estar ali para ministrar sobre você, eu não estarei ali para poder te aconselhar, para te ensinar, mas ainda assim, você vai desejar ter intimidade comigo, ter contato comigo. Você desejará apenas me estudar. Você não desejará, melhor dizendo, apenas me estudar, mas você desejará me experimentar. Porque o problema de muitos cristãos nos dias de hoje é que gastamos muito tempo estudando a respeito de Deus, mas não nos envolvemos com esse Deus o suficiente. Sabemos quem Ele é, mas não temos a presença dEle em nossas vidas. Sabemos quem Ele é com detalhes, segundo aquilo que a Escritura nos ensina, mas falta comunhão, falta intimidade, falta estar perto, falta estar junto do Senhor, falta estar arraigado nele. Não basta apenas saber a respeito de Deus, nós precisamos, irmãos, ter uma vida com esse Deus, amém? E aí no verso 16, ele diz assim: e acontecerá naquele dia, diz o Senhor, que me chamarás meu marido, e não me chamarás mais meu Baal. E acontecerá naquele dia que me chamarás meu marido, e não um Deus desconhecido, não um Deus aleatório. E o verso 23 diz assim: e semeá-la-ei para mim na terra, e compadecer-me-ei de Lo-ruama, e a Lo-ami direi: tu és o meu povo, e ele dirá: tu és o meu Deus, tu és o meu povo. E a resposta será: tu és o meu Deus. Estamos vivendo um tempo em que precisamos encarnar a mensagem, sermos verdadeiramente uma carta viva de Cristo. Não basta apenas um título, uma nomenclatura, irmãos. Não é só abrir a boca para dizer eu sou crente, eu sou cristão, eu sou evangélico, eu congrego em uma igreja. Nós precisamos sermos a carta viva de Cristo. Mais que boca, mais que palavras, mas atitudes. Verdadeiramente atitudes. Passarmos por esse processo de sermos transformados, de sermos mudados, de sermos lapidados por Deus para chegarmos a esse ponto. Não apenas ensinar, mas educar. Porque existe uma diferença entre ensinar e educar. Ensinar é transferir informações e educar é transferir princípios. Quando você ensina alguém, você está transferindo informações para uma pessoa.
Agora, quando você educa uma pessoa, você está transferindo princípios para a vida daquela pessoa, princípios para o coração daquela pessoa. Então nós não podemos estarmos reunidos na casa de Deus, irmãos, apenas para trazermos um monte de informações que não vão levar os nossos irmãos a lugar nenhum. Não vão levar os nossos irmãos a nada. Do que adiantará apenas conhecer no livro de Gênesis quem é Deus, abrir o livro de Êxodo e lá também sabemos, através de suas manifestações, dos seus milagres, quem é Deus. Abrir o livro de Números e observarmos as leis e conhecermos através das suas leis quem é Deus. Ele é aquele, aqui ele já é aquele outro, aqui ele age de uma forma, aqui ele se manifesta de tal maneira, aqui Deus é dessa forma. Do que adianta só isso? Apenas informações. Nós precisamos muito mais do que isso, irmãos. Nós precisamos conhecer Deus. E nós precisamos conhecer Deus hoje. Não podemos mais ficar retardando isso. Não podemos mais ficar, prolongando para amanhã, para a semana que vem, para o mês que vem. A Bíblia não é um livro de histórias, mas ela é um livro de realidades. Ela é um livro de realidades. E nós precisamos encarnar essa mensagem. Nós precisamos verdadeiramente vivermos essa mensagem. Olha só o que diz Isaías, capítulo 20. Isaías, capítulo 20. Diz assim: verso 2: e falou o Senhor pelo mesmo tempo, pelo ministério de Isaías, filho de Amós, dizendo: vai, solta o cilício de teus lombos e descalça os sapatos dos teus pés. E assim o fez, indo nu e descalços. Encarnar a mensagem é estar disposto a obedecer o que Deus está nos mandando fazer. Imagina você, servo, hoje Deus dizendo para você: eu quero que você tire sua roupa, eu quero que você tire os calçados dos seus pés e ande nu por aí. Não, mas isso não pode ser de Deus, isso não é coisa de Deus. Como que Deus ia pedir para alguém fazer algo tão absurdo dessa forma? Mas através daquilo, Deus ia estar operando algo na vida de outras pessoas. Deus ia estar ministrando na vida de outras pessoas. Uma pessoa estava contando um acontecimento e estava dizendo que uma mulher, ela tinha decidido se matar. E aquilo já estava certo no coração dela. E ela foi no local para poder comprar ali o que era necessário para ela poder se suicidar. E ela, dentro daquele comércio, ela dizia: nem que o Senhor mande alguém aqui plantando bananeiras, eu vou desistir do meu suicídio hoje. De repente, duas irmãs num carro. Uma deu aquela vontade desesperada de poder usar o banheiro e elas pararam justamente em frente àquele comércio. A outra, Deus dizia ao coração dela: entra lá e planta bananeira. Ela disse: Deus, o Senhor já me pediu coisas assim, muito estranhas, mas isso daí excede o absurdo. E Deus dizia para ela: entra lá e planta bananeira. Ela saiu do carro, respirou fundo, entrou no comércio e plantou bananeiras. Quando ela plantou bananeira, que ia se suicidar, cai em prantos e disse: eu sei que o Senhor existe e eu não vou mais me matar.
Mas até onde você está disposto a fazer a vontade de Deus? Se Deus mandasse você entrar em algum lugar e plantar bananeiras, será que o seu orgulho, o seu ego, será que quem você acha que é, seu status, não te impediria de fazer? Deus disse: eu quero que você fique nu, eu quero que você fique descalço, e eu quero que você ande pela cidade. O que Deus está pedindo para você nessa noite? O que Deus tem tratado com você, não apenas nessa noite, mas nos dias que já se seguem? O que Ele tem falado ao seu coração? Deus mandou o profeta andar com as nádegas de fora, para mostrar a Israel que o povo estava nu. O povo estava despido de Deus, estava despido de uma espiritualidade, estava despido de uma intimidade. E Deus, através da conduta daquele homem, Deus estava mostrando: olha, é assim que eu vejo vocês, completamente despidos da minha presença. Por isso que lá no livro de Apocalipse ele diz: olha, vocês precisam das minhas vestes, das vestes que eu tenho para vestir vocês. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que estamos muito bem vestidos, mas diante dos olhos do Senhor somos miseráveis, pobres, cegos e nus, como ele diz lá no livro de Apocalipse. Deus muitas vezes vai nos pedir coisas que aparentemente pareçam absurdos, loucuras, para ver até onde vai a nossa obediência. Se estamos verdadeiramente a abrir mão da nossa vontade para fazermos a vontade de Deus. Deus não permitiu que o profeta Jeremias se casasse, porque Deus queria mostrar para Israel que ele não se casaria com uma nação desviada. Se você meditar no livro de Jeremias, você vai ver, Deus disse para ele: eu te proíbo de casar, e eu vou usar isso que eu estou fazendo na sua vida como exemplo para a casa de Israel, para que eles entendam que eu, o Senhor, eu não vou me casar com uma nação prostituta, desviada, pecadora. É através da sua vida, Jeremias, que eles irão se converter, eles irão mudar. A sua atitude será um reflexo do que eu espero deles, do que eu tenho para eles. Mas será que se Deus dissesse isso para a Alessandra? Oh Deus, a gente faria igual aquele comercial da Pepsi, né? Eu posso escolher outra coisa? Tem como, Senhor? Dá para dar aquele famoso jeitinho brasileiro, né? Até onde somos capazes de obedecer uma ordenança de Deus? Nós estamos buscando o mês inteiro por um avivamento. Mas você acha que avivamento vem no meio da nossa rebelião, da nossa rebeldia, da nossa forma de viver, do nosso jeito? Não, eu quero, e não se importando com o que Deus quer. E nos esquecendo que Ele sempre tem o melhor para nós. Que por mais que aparentemente aquela escolha seja o melhor para a nossa vida, Ele tem algo infinitamente melhor e maior. Deus mostrou a esposa de Ezequiel, Deus matou, melhor dizendo, a esposa de Ezequiel, para mostrar que a nação de Israel estava morta. Irmãos, viveríamos um luto para sermos exemplo para uma nação? Todo mundo quer ser profeta, né? Mas ninguém quer estar na pele do profeta. Deus, eu quero ser usado. Homens usadíssimos por Deus. Ferramentas, utensílios de grande louvor nas mãos do Senhor foram esses homens. Mas olha os pedidos, as ordenanças de Deus para esses homens. Deus chegou para o profeta e disse: olha, eu vou matar a sua esposa. Mas Deus, como assim matar a minha esposa? Eu vou matar a sua esposa porque eu quero que Israel, através da morte dela, entenda que eles estão mortos em seus pecados.
viveríamos um luto para que Deus cumprisse o querer dele, a vontade dele, irmãos. Somos tão difíceis de nos desapegar de coisas tão mais simples. Imagine de pessoas. Imagine de entes queridos, então. Isso é muito sério, igreja. Isso é muito sério. Depois você medita na sua casa, em Ezequiel, no capítulo 24, você vai ver Deus conversando com Ezequiel, dizendo para ele, comunicando a ele da morte de sua esposa. Sua vida é um pré-anúncio do que Deus irá fazer. A minha vida é um pré-anúncio do que Deus irá fazer, mesmo quando não entendemos, né? Eu amo aquela música do Thales Roberto que diz, mesmo sem entender. Você não tem noção de como aquela música muitas vezes foi trilha sonora para a minha vida, de coisas que Deus estava fazendo, e eu rasgado naqueles meus momentos de comunhão, de adoração trancada, dentro do meu quarto chorando, e dizia para Ele, mesmo sem entender, Senhor, eu sei que o Senhor sabe o que é melhor para mim, mesmo sem entender. Eu não vejo, eu sou limitada, eu não compreendo, eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor tem o melhor para mim, e eu não vou questionar, eu não vou retrucar, eu não vou buscar ter direitos, eu vou viver a vontade do Senhor. Eu vou viver a vontade do Senhor porque ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Quando nós entendemos isso, a nossa vida flui, irmãos. Você precisa entender a movimentação das águas. Lembra de Jesus no tanque de Betesda? Quando ele disse para o homem, você quer ser curado? Você quer ser curado? O que o homem respondeu para ele? Não, porque quando o anjo vem e balança as águas, outros pulam. Mas não foi a pergunta de Jesus. Ele perguntou, você quer ser curado? Pare de responder aquilo que Jesus está perguntando para você com outras coisas. Com outras coisas. Nós somos mestres em tentar, ludibriar Deus, nos desvincular daquilo que Ele está falando conosco. Muitas vezes viramos as costas e nos fazemos de desentendidos, sabemos perfeitamente o que Deus quer, mas a gente fica assim, Deus, o que, Senhor? Vou orar para ver qual a vontade de Deus. Irmãos, Ele já falou, você sabe qual é a vontade, não tem o que orar, você já sabe qual é a vontade, Ele já falou com você. Até a comunhão sem propósito, ela morre ao nosso redor da mesa. Até para estarmos aqui, irmãos, precisa ter propósito. Você não tem que estar aqui aleatoriamente, vindo por vir, vindo simplesmente porque é domingo, eu tenho que ir na igreja domingo. Não, até a comunhão ela tem que ter propósito. Eu vou porque eu sou membro, eu vou porque quando eu estou ligado, unido ao corpo, o sangue de Cristo circula, e quando o sangue de Cristo circula no corpo, ele traz vida, e tudo que está morto em mim revive, revigora tudo. Por quê? Porque eu estou inserido no corpo, eu estou ali fazendo parte daquele corpo. Se a comunhão não projeta a missão da igreja, irmãos, nós morremos ao redor da mesa. A nossa comunhão, ela tem que projetar a missão da igreja. Qual é a missão da igreja? Salvar almas. Qual é a missão da igreja? Povoar os céus. Qual é a missão da igreja? Ser testemunho na terra. Qual é a missão da igreja? Ser carta viva de Cristo. E se a comunhão não projeta a missão da igreja, tudo morre. Tudo morre. Eu não posso ser crente só para ser crente e ir para o céu. Eu preciso projetar a missão da igreja de Cristo na minha vida, através da minha
minha vida, amém? Cada vez que Jesus se reuniu com os seus discípulos para dar um norte, todas as vezes Jesus, ele se reunia, quando ele se reunia, ele dava um norte, ele dava uma direção. Você veio hoje aqui, você pode ter certeza de uma coisa: Jesus está te dando um norte. Eu não sei no que, mas Jesus está te dando um norte. Cada comunhão de Cristo com os discípulos era para dar um norte, era para dar uma direção. Pega os evangelhos e você vai ver todas as vezes que Jesus se reunia com eles, Jesus direcionava eles a algo, Jesus falava algo com eles. Quando você vem à igreja, você recebe um norte de Deus, você recebe um norte do Senhor. Quando você abre mão, às vezes, de estar na sua casa, num descanso, e você vem, você está recebendo um norte para a sua vida pessoal, um norte para a sua vida espiritual, um norte para a sua casa, para a sua família, para as suas finanças, para a sua saúde. Você está sendo norteado, porque o culto é a bússola que vai nos direcionar, vai nos movimentar. Ele sempre irá nos dar a direção para o dia seguinte. Se a comunhão da igreja não gerar missão, a comunhão ela se tornou inútil, irmãos. Inútil. Eu costumo dizer o seguinte: toda mensagem que a gente ouve, ela precisa ser aplicada. Mensagem sem aplicação não serve de nada. Não adianta você vir aqui e dizer: que mensagem que o pastor pregou. Sair daqui no dia seguinte, você não aplicar ela na sua vida, não vai mudar nada. E aí por isso que tem pessoas que estão há anos dentro da igreja, mas a vida da pessoa não muda, e ela fala assim: não, mas eu estou há 20 anos dentro da igreja, nada mudou, porque nunca aplicou. Nunca aplicou. Nunca aplicou. O homem vem na igreja e a Bíblia diz que ele tem que amar a esposa como Cristo amou a igreja, morreu por ela, se entregou por ela. Quantos homens pagam o preço pela sua esposa? Quantos homens estão dispostos a verdadeiramente morrer por suas esposas, pagar o preço por elas, se entregar verdadeiramente para o bem-estar dela, não pensando no seu, passar por cima dos seus desejos, suas vontades, o seu querer, para poder ir lá e suprir uma necessidade da esposa? Cristo disse que é como Ele amou a igreja. Como Ele amou a igreja. Aí a gente vem na igreja e ouve que nós precisamos ser submissas. E quantas de nós estamos dispostas a vivermos essa submissão? Porque tem mulher que acha que se ela se submeter, ela está se diminuindo. Ela acha que se ela se submeter, ela está se inferiorizando, quando na verdade submissão significa estar debaixo da mesma missão. Nós estamos juntos, debaixo da vontade de Deus, da missão de Deus para o nosso lar, da missão de Deus para a nossa vida, da missão de Deus para a nossa congregação. Isto é submissão. Estar debaixo de uma mesma missão, focados numa mesma coisa. Mas muitas vezes nós não queremos, irmãos. E aí, a comunhão da igreja, se ela não gerar essa missão em nosso interior, ela é inútil, porque Jesus disse: ide e fazei discípulos e não seguidores. Nós precisamos fazer discípulos. Será que nós fazemos discípulos onde andamos? Fazemos discípulos por onde passamos? Será que as pessoas estão sendo transformadas nos locais onde nós estamos inseridos? E é por isso que às vezes Deus, Ele confunde as línguas para que a igreja não esteja perdida. Se você olhar a história da dracma, a ovelha se perde por inocência, a dracma se perde por descuido, e o filho pródigo se perde porque ele escolheu se perder. Mas independente da situação, todos se perderam. Alguns por inocência. É aquele cristão que ele é inocente e ele não se empenha em buscar a Deus, e aí qualquer coisa, como diz aí no mundo, qualquer paixão o diverte, qualquer coisa o ilude.
faculdade, no curso, na escola, no trabalho, e daqui a pouco ele está no meio daquele movimento e já está fazendo o que as outras pessoas estão fazendo e se perde. E se perde. Outros é como a dracma, se perde por descuido. Às vezes a igreja está vendo que a pessoa está se perdendo, mas não vai atrás, não cuida, não procura tratar, não procura saber. E se perdeu. Se perdeu por quê? Por descuido. Ninguém cuidou. Ninguém deu a devida atenção. E outros é como o filho pródigo. Se perde por escolha própria. Ele escolheu ir embora. Ele escolheu se afastar da casa do pai. Irmãos, não fomos chamados como santos para trazer, nós fomos chamados, melhor dizendo, como santos para trazermos uma resposta para esse mundo, não a resposta que o mundo quer ouvir. Nós fomos chamados como santos para trazer uma resposta de Deus para a vida deles, para impactar, para mudar, para transformar. Mas estamos buscando essa santidade? Estamos buscando essa santidade? Será que numa roda onde Deus, ele é escarnecido, ele vai ser lembrado pelo cristão? Nós estamos tão envolvidos com os entretenimentos dessa vida, irmãos, e estamos nos perdendo do propósito original. Estamos saindo do centro da vontade de Deus. Oséias se casou com uma prostituta. Deus deu a ordem para ele se casar com uma prostituta. Imagine um profeta, um homem separado por Deus para um trabalho naquela época, um vaso nas mãos de Deus, e de repente esse mesmo Deus chega para ele e diz assim: olha, eu quero que você se case com uma prostituta. Ele vai lá e obedece. Essa mulher vai lá e se prostitui mesmo casada com ele. E Deus diz para ele: volta lá e ama a sua mulher. Aí ele vai e ama a mulher dele, ela prostitui de novo. Aí Deus vai lá e diz para ele: ame a sua mulher. Aí pela terceira vez ela vai lá e se prostitui de novo. E em cada prostituição, filhos nasciam, que não eram dele. E aí o Senhor vira para Oséias e diz assim para ele: sabe por que eu deixei que isso acontecesse? Para que Israel entendesse como é o comportamento deles diante de mim. E eu estou sempre os amando, resgatando, perdoando, trazendo novamente para perto. Eles me traem por qualquer coisa, porque quando a gente pensa em traição, a gente já pensa em adultério, mas existe traição de amizade. Não é só traição de amizade. Traição de confiança, alguém te falou algo e falou assim para você: olha, não abre isso para ninguém, daqui a pouco todo mundo está sabendo daquilo. Existem muitas formas de se trair. E o povo de Israel traía a Deus de todas as formas, com idolatria, com prostituição, com falta de reverência, com falta de temor, falta de respeito, abandono das práticas espirituais. E Deus em todo tempo trazendo de volta. Aí Deus pega a vida de um homem e usa como exemplo para mostrar para eles o estado em que eles se encontravam. Você se casaria com um prostituto ou uma prostituta para ser uma referência usado por Deus? Isso é muito sério, irmãos. Até onde nós estamos dispostos a obedecer a Deus? Até onde estamos dispostos a fazermos a vontade do Senhor? Você quer muitas vezes ser usado por Deus na palavra, na revelação, através da música, e Deus, Ele quer que você o represente na vida. A gente está preocupado, irmãos, e achando que ser usado é só isso aqui, só esse ambiente. Eu sou usado por Deus se eu pregar bem, eu sou usado por Deus se eu cantar bem, eu sou usado por Deus se eu tocar bem. Deus, Ele quer nos usar na vida. Na vida. Não é apenas como um instrumento dentro de uma igreja, irmãos. Isso tudo é muito importante, mas existem valores mais importantes porta fora daquela igreja ali.
para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas. Eu não quero que você me represente falando, mas sim vivendo, é o que Deus está falando para a gente hoje. Chega de falas. Eu quero vida consagrada, vida no altar, vida de intimidade, vida na minha presença. Não são só palavras. Eu quero muito mais do que isso. Eu não quero que você seja um símbolo que indique. Eu quero que você vá além, muito além disso. Eu quero que você diga, que você esteja na esquina dizendo: é para a direita, é para a esquerda. Porque muitas vezes a gente acha que é só colocar uma plaquinha naquele lugar, indicando: não vai por ali, não vai por aqui. Deus quer muito além do que indiquemos. Deus quer que a gente esteja lá, dizendo: não é por aqui, não siga esse caminho, não faça isso. Ele não quer que você seja um indicador, mas um balizador. Amém? Um farol para indicar a direção, um farol para indicar o caminho em que a pessoa ela deve tomar. Amém? Judá, ele teve 3 filhos: Pérez, Onã e Er. Pérez era o filho mais velho, Pérez era o filho do meio, e Onã, ele era o caçula. Em Gênesis 38 fala a respeito dessa história. E Deus, ele matou Onã porque ele não gerava filhos com Tamar, porque ele sabia que o filho não seria dele. Naquela cultura, se um irmão, um homem se casasse, ele morresse sem gerar filhos, o próximo irmão da família tinha que gerar um filho naquela esposa que ficou viúva sem filhos. E aí, o irmão do irmão que havia falecido foi lá, se casou com uma mulher, mas não queria gerar filhos nela. Deus foi lá e matou ele. Aí, o outro irmão pega e decide: não, eu vou ficar com ela. Mas começou a fazer aquela prática do coito interrompido, né? Que é ejacular fora da mulher para que ela não engravidasse. Mas sabe o que Deus fez com ele? Deus matou ele. Deus matou ele. E aí quando a gente olha para a história, a gente fala assim: meu Deus, o Senhor matou ele só porque ele não quis gerar um filho na mulher que era do irmão dele. Sim, sabe por quê? Aquela mulher, ela vinha da linhagem de Jesus. Cada dia que aquele homem se deitava com aquela mulher e não concebia ali um fato, as vias de fatos com ela, ele retratava um dia do nascimento de Jesus. Ele retratava o nascimento de Jesus, porque era daquela família, era daquela linhagem que Jesus iria nascer. Então ele ia e retratava o processo de Deus. E ele fez isso por tantas vezes que a ira de Deus se acendeu contra ele e Deus matou Onã. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Porque muitos lugares são cheios de pessoas mortas, mortos-vivos. Gente que tem título de crente, faixa de crente, carteirinha de crente, de membresia, porém está morto. Sabe por quê? Porque retarda o processo de Deus na vida do próximo. Retarda o trabalhar de Deus na vida do outro. Onã estava ali, ele tinha prazeres sexuais com Tamar, mas na hora da fecundação ele jogava
em um ano. Aí você fala assim, puxa, um ano, mas eu nunca trouxe ninguém. Nunca ninguém se firmou. Aí o outro pode dizer, mas eu estou aqui há 2, já era para ter gerado 2 filhos na fé nesse lugar. O outro diz assim, mas eu estou aqui há 3, há 4, há 5, há 6, desde que abriu as portas e o que você já gerou. Mas nós usufruímos, irmãos. O que a noiva tem para dar. Onã se satisfazia, se deleitava, se deliciava com a mulher, o irmão que havia falecido. Mas na hora de gerar, ele não queria gerar. Deus não te chamou para apenas se satisfazer nesse ambiente. Ele te chamou para gerar, para ser carne viva, testemunho vivo dele. Testemunho vivo dele. Amém? Deixa eu te explicar por que Deus matou Onã, né? Jesus é descendente da tribo de Judá. Jesus é descendente da tribo de Judá. Então aquele homem fazendo o que ele estava fazendo, lançando o sêmen na terra, ele retardava o nascimento de Jesus. Ele atrasava o propósito. Prazer que atrasa propósito vai ser substituído, igreja. Todo prazer que atrasa propósito, Deus substitui. Deus substitui. Não fomos chamados para simplesmente termos prazer. Fomos chamados para um propósito. Existe um propósito de Deus para a sua vida. Existe um propósito para você ser inserido nesse lugar. Existe um propósito para você ser membro dessa igreja. Existe um propósito para você fazer parte da família de Deus. Existe um propósito. Estamos vivendo um tempo de restauração. E então, eu preciso jogar todo o meu prazer no chão e voltar para o propósito. Ele satisfaz a Alessandra. Eu preciso lançar isso no chão e voltar para o propósito. O que está me satisfazendo, mas está me tirando do propósito? O que tem me dado, quem sabe, até uma alegria momentânea, passageira, mas está me tirando do propósito? Eu preciso lançar no chão esse prazer, essa alegria enganosa, falsa, mentirosa, e preciso voltar para o propósito. Sua igreja, seu ministério, sua família, sua empresa, tudo nasceu com um propósito. Tudo é bem, existe um propósito para isso. E se você sair desse propósito, você corre o risco de perder tudo.
ele que apostou